Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é Gilberto Marques, sou advogado trabalhista e previdenciário e hoje eu vou trazer mais um tema relacionado à perícia, tá? Para verificação do grau de insalubridade dentro do ambiente de trabalho do reclamante. Dentre as várias características que existem dentro de um ato, que é o ato da perícia, um que chama muita atenção é a atuação do advogado no dia da perícia. Muitos acham que o advogado não tem que comparecer, nem o advogado da reclamada, nem o advogado do reclamante. Eu, particularmente, acho o contrário. É fundamental que o advogado, principalmente do reclamante, no caso, desse caso que eu vou mostrar para vocês, eu atuei como advogado do reclamante. Além dos quesitos que foram apresentados, eu participei porque no momento da realização da perícia, a empresa ela pode induzir o local, né, induzir o perito ao local que eles querem que seja visitado, e não aquele que realmente o empregado trabalhou. E muitas vezes o empregado não consegue, né, fazer as afirmações necessárias para o perito, e no final o resultado pode ser um resultado que não seja o esperado, né, que não foi o esperado, e que está de acordo com o que está descrito na petição. Então, uma das maiores preocupações minha, principalmente, é em relação aos quesitos. Se os quesitos estão sendo respondidos pelo perito com as perguntas feitas tanto para o reclamado quanto para o reclamante. Aí o advogado tem que ficar atento para ver se todas as questões estão sendo observadas. E mesmo que não sejam apresentadas questões, né, ou quesitos para o perito responder, quando a gente verifica, ou quando a gente identifica alguma coisa relevante, importante no momento da perícia, é importante que a gente chame a atenção do perito. Tá? Eu faço perícia constantemente, realizo, né, atuo em perícias com uma frequência muito grande, e um ponto importante, que é o ponto desse vídeo que eu estou fazendo para vocês, o advogado ele pode conversar com o perito e apontar algum tipo de inconsistência ou fazer algum tipo de observação para o perito? Sim, na minha opinião, o advogado deve fazer, ele pode e deve fazer. Eu lembro aqui do último caso, da última perícia que eu realizei, tem há cerca de uma semana. Hoje é dia 21 de setembro de 2023. Na semana do dia 10, entre o dia 10 e o dia 15, foi realizada uma perícia numa empresa que vendia pescados, e eu fiz algumas observações para o perito que eu mesmo não tinha relatado lá nos quesitos. Mas quando eu vi a quantidade de peixe, ou quando eu percebi que a quantidade de peixe processada pelo reclamante, que era o nosso cliente, por dia, a questão da insalubridade pela umidade, ela ficou respondida a contento. Só que e os resíduos que eram produzidos pela limpeza daqueles pescados? Eu mesmo tinha esquecido de fazer perguntas a respeito de como eram tratados os resíduos, ou seja, como eram tratadas as sobras, né? A carcaça, as vísceras. E isso daí me chamou muita atenção. Eu perguntei para para o reclamante: quantos quilos de peixe você limpa por dia? Ou limpava? Em torno de 200 a 300 quilos de peixe por dia. E desses 200, quanto sobra de resíduo, né? De carcaça, de vísceras? Ele falou em torno de 50%, de 30 a 50% se tornam resíduos, né? Então, e esse resíduo como que ele é tratado? Ele é ensacado, ele é deixado em lixeira? É você que faz isso? Sim. O reclamante respondeu: sou eu que faço. Então eu levei até o perito. Eu pedi que o perito relatasse no laudo dele, ou nas observações dele, que o reclamante também manipulava resíduos dos peixes, né? E resíduo contém material biológico, né? A partir do momento que aquele material ele é retirado do peixe, ele é ensacado, então começa ali um processo de putrefação,
E esse processo de putrefação ele é muito rápido, né? O peixe ele deteriora muito rapidamente. E até que o lixo fosse coletado, aquele lixo permanecia no local de trabalho. Ou seja, de um pedido de insalubridade em função da umidade e da entrada em câmaras frias, surgiu um ponto na perícia que a gente não tinha pensado, que era a manipulação, o armazenamento de resíduos que na verdade são produtores, né, de agentes biológicos. Então apareceu aí no resultado final depois a discussão sobre a manipulação, né, e o contato com agentes biológicos, tá? Bom, é só uma impressão, mas é um dado importante que a atuação do advogado no dia da perícia, ele pode fazer perguntas para o perito, ele pode fazer levantamentos que não estejam lá no processo, mesmo que o perito, como no meu caso, o perito falou que eu estava querendo conduzir a perícia. Eu não quis conduzir, eu quis apenas fazer uma observação, que é o meu papel como advogado, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui está o despacho de um advogado, de um juiz, né, falando que as partes e advogados ficam desde já autorizadas a acompanhar o trabalho pericial. Todavia, ficam advertidos que não poderão tumultuar, impedir, criar obstáculos ou interferir no referido trabalho pericial, sob pena de fixação de multa, conforme parágrafo 2 do artigo 77 do CPC. Ademais, as partes e advogados ficam proibidos de tirar fotografias no interior da empresa. Bom, para finalizar esse vídeo, o perito não me advertiu, mas ele falou que eu estava querendo conduzir a perícia, né, com os questionamentos que eu fiz. E eu falei para ele, não, são informações importantes que devem constar no teu laudo e eu devo fazer isso, não estou interferindo, né? Eu não sei qual vai ser o posicionamento do juiz, se vai me aplicar uma multa ou não, mas eu sei que eu fiz o meu papel e eu recomendo que todos os advogados que participem de perícias fiquem atentos, né? Mesmo que o perito não queira baixar um pouco da guarda, mas façam o papel de vocês e defendam o interesse dos seus clientes, tanto por quem está pelo reclamante, como por quem está pelo reclamado. Tá bom, meus queridos? Um abraço, até mais, até o próximo vídeo.